É um prazer novamente poder estar aqui falando com você. É uma alegria para mim poder compartilhar algo que é maravilhoso, que é as Santas Escrituras. Sabe que pessoas têm falado comigo, conversado e temos falado sobre muito esse assunto. Sabe que Jesus fez um dos grandes sermões, nós conhecemos como Sermão da Montanha. E no capítulo 5, versículo 17 e 18, aí que está a dúvida de muitas pessoas que têm procurado servir, mas ao mesmo tempo têm a dificuldade de entender. Jesus estava conversando com os seus discípulos e muitas pessoas, tinha multidão ouvindo a ele, e ele chega e começa a conversar, que eu não vim para revogar a lei, eu vim para cumprir. Essa parte tem dificuldade. Nem o céu e nem a terra vão passar, até que tudo esteja completo, tudo se cumpra. Aí está a dúvida. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5, versículo 17 e 18. Olha as palavras de Jesus. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum iontio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra, até que tudo esteja completo, para fazer a vontade do Pai, porque esse é o plano de Deus. Mas ainda podemos ter alguma dúvida. Completar o quê? Então vamos lembrar? O homem na antiga aliança, na aliança dada a Moisés para os judeus, os mandamentos de Deus eram: aquele que está pecando e quem não pecou, tinha que arrumar um sacrifício com um animal, seja ele menor ou maior, e levar e fazer derramar o sangue, senão era a sua própria vida que ia pagar com isso. E Jesus vem para quê? Para cumprir a lei. Porque toda a lei se cumpre com derramamento de sangue. Sem derramamento de sangue, não há cumprimento da lei. Por isso Jesus veio para ser o Cordeiro de Deus. Lembra quando João estava pregando? Os seus discípulos vão chegando e ficando perto dele, e João anunciando: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus, o reino dos céus. Arrependei-vos, mostra fruto digno de arrependimento. E num belo dia, João está lá com seus discípulos e Jesus vai estar passando. Ele olha e fala para os seus discípulos: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os discípulos olharam, viram, e no dia seguinte, Jesus passa novamente: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí entendemos que animais, seu sangue derramado em proporção gigantesca, não cumpriu o que Deus havia planejado. Porque o sangue de novilho nunca tira o pecado do mundo. É assim que nós entendemos. Se o sangue não tira o pecado do mundo, aí nós podemos compreender: o sangue de Jesus é perfeito, então ele tira. Aí você volta e olha para os mesmos versículos: eu não vim para revogar a lei, mas vim para cumprir. O cumprimento da lei é com derramamento de sangue. E Jesus fala: nem um i, nem um tio passará da lei, nem o menor dos seus mandamentos, menor lei, não vai passar, até que tudo se cumpra. E Deus fez esse plano e completou ele na pessoa de Cristo. Aí você pode perguntar: mas será que vai ser assim mesmo? Será que é assim? Eu tenho dúvida, porque no grupo onde eu congrego, nós guardamos o sábado, nós somos dizimistas, nós louvamos a Deus com práticas da antiga aliança. Será que nós estamos errados? Será que a lei foi removida por inteira? Ou nós podemos voltar e ter algumas práticas de lá? Jesus um dia falou: não se coloca remendo novo em roupa velha, nem se coloca vinho novo em odres velho ou recipiente velho, porque não vai funcionar. Então não mistura, não pode misturar. A antiga aliança cumpriu seu papel na vida dos judeus e chegou o nascimento de Cristo. Uma vez que chegou Cristo,
a nova aliança para todas as nações debaixo dos céus. Todas as nações. Mas ainda continua a dúvida. Vá comigo para Lucas capítulo 16, versículo 16. Veja o que o Espírito revelou um pouco mais para a gente poder entender o plano de Deus na salvação do homem, tanto do homem dos dias da nova aliança, quanto do homem na antiga aliança. Mas ele faz as coisas certas. Deus não deixa, Deus dará. Ele diz em Lucas 16, versículo 16: a lei e os profetas vigoraram até João. Desse tempo para cá, que Jesus foi morto, crucificado, ressuscitou e voltou aos céus, desse tempo para cá, o reino foi estabelecido. Ele é o rei e o reino foi estabelecido e agora nós lutamos para entrar no reino. E às vezes lutamos de forma errada. Queremos fazer parte do reino, mas queremos voltar para alguma coisa que Deus falou que não está mais tendo a sua força. Tendo a sua força. Força essa que levou à morte de Cristo para nos livrar de debaixo da escravidão eterna. Foi por isso que Jesus morreu. Mas se Jesus tivesse removido a lei, por isso ele fala, não vim para remover, vim para cumprir. Se ele tivesse tirado a lei, ele não seria morto. E se Jesus não fosse morto numa cruz, onde estaria eu e você? Qual a esperança da salvação? Então Jesus veio, cumpriu e removeu inteiramente. Aí você fala, eu acho que não. E eu acho que não removeu. A lei ainda dura até hoje. Deus não anulou a lei dele lá. Então, não anulou mesmo. Porque se tivesse anulado, Jesus não teria morrido. Hebreus capítulo 7. Outra confusão que as pessoas fazem hoje. O homem moderno hoje, o grande sábio das Escrituras, dizendo que é sábio. Vá comigo, abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 7 e veja o assunto que eles estão agora debatendo e conversando na revelação do Santo Espírito em Hebreus capítulo 7. Foi revelado para esclarecer dúvidas que o homem estava ainda lá no começo do século. Não é só a confusão dos nossos dias, é a confusão antiga essa. Mas o homem continua nessa confusão. Veja, Hebreus capítulo 7, aqui ele começa a falar sobre sacerdote, fala sumo sacerdote, fala de Melquisedeque, fala de pagar o dízimo na pessoa de Abraão, e aí as pessoas falam, olha, a lei continua, mas aí o Espírito revelou ao escritor aos Hebreus, a partir do versículo 11. Veja comigo. Se houvesse, portanto, a perfeição, Se a perfeição, se portanto a perfeição... Agora, espera aí, será que a lei não era perfeita? Era, Paulo falou que a lei era perfeita. Perfeita tanto é que ela conseguiu trazer o homem até chegar o unigênito de Deus. Aí ele fala, se portanto a perfeição, então faltava alguma coisa, que estava só na nova aliança. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei. Que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Isso você entende, que Jesus é o nosso sumo sacerdote. Ele entrou no Santo dos Santos, quando se rasgou o véu de alto a baixo, uma vez por todas. Por isso nós temos acesso ao Pai na pessoa do Filho, para nossas orações, a nossa conversa com Deus. Coisa que não se fazia na anterior aliança. O homem comum chegava até o sacerdote com sangue, que não era pouco, chegava até o sumo sacerdote. E uma vez por ano, só, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. E onde está Jesus hoje? Naquele tabernáculo não feito por mão de homens, e sim do Deus eterno.
Ele é o nosso sumo sacerdote. E quem são os sacerdotes hoje para lhe prestar serviço sagrado? Eu e você que fomos batizados para prestar serviço, sacrifícios agradáveis ao Senhor. E esse sumo sacerdote que veio agora, tem uma coisa, ele não veio da linhagem de Abraão, dos levitas, ele veio de Judá. Por isso é necessário mudança de lei. Vamos deixar a lei das antigas escrituras e vamos agora para uma nova lei nas novas escrituras. Olha o que ele faz no versículo 12. Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Pois é evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. Jesus é o leão de Judá. Dessa tribo, enquanto estava em vigor a lei, não pôde ser levantado nenhum sacerdote fora da linhagem de Arão. Arão foi o primeiro sacerdote, sumo sacerdote, e depois a sua linhagem. Não podia. Agora, uma vez que Jesus morreu, ressuscitou, agora ele é o nosso sumo sacerdote. Ele é o nosso Senhor e Salvador. E isso nós entendemos. Mas veja um pouco mais. Você ainda fala, mas o que tem a ver isso com a lei que eu pratico aqui na minha igreja, ou no meu grupo religioso, ou eu defendo? O que tem a ver com isso? Preste mais atenção. Olha o que diz no versículo 15. Isto é ainda muito mais evidente quanto à semelhança de Melquisedeque. Se levanta outro sacerdote, constituído, não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Deus está falando para Jesus, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então hoje reunimos para cultuar a Deus, oramos a Deus, para que o sumo sacerdote, que é Cristo Jesus, entra para sempre, ou entrou para sempre, no Santo dos Santos, lá nos céus. E você ainda tem dúvida? Quer voltar para usar o sacerdote carnal que já não existe mais? Porque quando você pratica a lei, dizendo que ela não saiu de vigor, você teria que ter sacerdote, sumo sacerdote, da tribo de Levi. Precisaria do templo, tabernáculo. Hoje não existe isso mais. Não deixe ninguém te enganar. Com palavras que vêm para tentar mostrar, usando Malaquias, usando as leis, usando um monte de coisa. Você não acha isso na nova aliança para você praticar. Só faz parte da antiga aliança. Cuidado. Cuidado porque podemos errar com as escrituras na mão. Podemos errar e tem muitos errando. Porque Jesus disse, errais não conhecendo as escrituras. Mas veja um pouco mais, você fala, e aí? Onde está a lei? Que eu devo parar de praticar tal coisa? Olha o versículo 18. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa da sua fraqueza e inutilidade. Por um lado, se revoga, tá vendo? Revoga, tira a anterior ordenança, que é a aliança carnal, que mostrava o pecado na carne do homem. Não é que a lei é mal. A lei não matou ninguém. O que matou as pessoas foi o pecado. O que mata a pessoa é o pecado. Então, a lei falava, você não pode trabalhar nos dias de sábado. Isso na época da lei. O homem ia e trabalhava. Então, a desobediência dele levou ele à morte. A lei vai ditando. Você não deve adulterar. O homem ia adulterar. Era pego e apedrejado até a morte. Olha, se você não circuncidar o seu filho, você vai ser morto. A lei apontava isso. E daí tem muitas coisas da lei. Que são muitas, né? Mas a lei está dizendo aqui, no 18, portanto, por um lado, se revoga ou tira, Jesus já cumpriu a anterior ordenança por causa da sua fraqueza e inutilidade.
Qual era a fraqueza da lei? Ela era sancionada e cumprida com sangue de animais. E o sangue de animais nunca pôde tirar o pecado do mundo. Aí no versículo 19, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. Superior. Por que você quer voltar e praticar a fraqueza da lei que já passou? Superior. Ela agora é perfeita. Ela é espiritual. Ela não é mais carnal, como a antiga aliança. Ela é superior. Olha um pouquinho mais. Você está com a sua Bíblia na mão? Hebreus capítulo 10. Aqui o próprio Filho, conversando com o Pai através dessas palavras, nos ajuda a compreender um pouco mais. Hebreus capítulo 10, nós podemos ver um pouco mais a riqueza desse privilégio que nós temos em Cristo Jesus. 10, no versículo 5. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quisestes, antes um corpo formaste. Isso você sabe, né? O corpo de Jesus foi formado. Deus usou a mulher, por nome Maria, e formou um corpo, que seria o Cordeiro de Deus. Pouco mais, olha o que ele diz, versículo 6. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. O Senhor não gostou disso, Pai. Por isso o Senhor providenciou. Né? Aí versículo 7. Então eu disse, Jesus está falando, eis aqui estou, no rolo do livro, está escrita a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima, sacrifício e ofertas não quisestes, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto o Senhor ficou feliz ou deleitastes, coisas que se oferecem segundo a lei. Coisas que se oferecem segundo a lei. Aí ele diz no versículo 9, então acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Foi o próprio Deus que remove o primeiro. Mas enquanto Jesus não foi pregado em uma cruz, derramou seu sangue por mim e por você, Deus não pôde tirar, porque o cumprimento da lei, a perfeição, estava no sangue do Filho de Deus, o unigênito. Jesus é o único Filho de Deus, e ele deu ele por mim e por você. João capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu unigênito Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí ele fala no versículo 10, nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Não tira Jesus do seu trono. Não senta no lugar de Jesus e começa a introduzir ensinos que já se cumpriu na lei antiga, agora tentando na lei nova. Não faça isso. Não faça isso porque corre-se um risco grande, ou posso dizer que vai ficar perdido para sempre. O livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 4. Se você praticar uma lei, está obrigado a guardar toda a lei, mas da graça você caiu. Gálatas 5, versículo 4. Da graça você caiu. A graça que está contida no Evangelho, para ficar perto de Deus. E mais ainda, ele diz que seja qual for a pessoa que tenha induzido a outras pessoas, fazendo as pessoas escravo, ou com dinheiro, ou, sei lá, com guardar o sábado, outras leis, criando muitas coreografias, dança na igreja, peça teatral, tudo isso que não vem do Evangelho, que você não tem base, não faça. Fique com o Senhor. E veja bem, porque tem um perigo muito grande nesse aspecto. Porque se você está fazendo isso na vida de outras pessoas,
Olha Gálatas capítulo 5, versículo 9 e 10. Seja qual for a pessoa que está induzindo a outros a praticar essas coisas, vai sofrer penalidade eterna, condenação eterna. Versículo 9 e 10 de Gálatas. Vamos ser pessoas sábias e usar a sabedoria que vem de Deus através do Evangelho, que está contido na nova aliança, para termos a esperança eterna. Que Deus nos abençoe. Se tem ajudado você, se inscreva, mande para outra pessoa, porque é urgente a nossa salvação. Hoje é o dia da salvação. O ontem não dá mais tempo. O amanhã não sabemos se vamos chegar lá. Se inscreva, manda para o seu amigo, que eu vou mandar mais mensagem para você. Um abraço e fiquem com Deus, na boa companhia do nosso bom Deus e Pai e na pessoa de Jesus Cristo. Um abraço a todos.